Segundo a lenda, ao conhecer Charlie Chaplin, Albert Einstein disse: "Você será um grande homem. Nos seus filmes, você não diz uma palavra, mas o mundo inteiro entende você." Chaplin respondeu: "Eu admiro você ainda mais. Ninguém no mundo entende sua teoria da relatividade, mas mesmo assim você se tornou um grande homem." Não se sabe ao certo se essa conversa realmente aconteceu, mas é possível concordar com ela. A teoria da relatividade de Einstein é uma das coisas mais abrangentes e difíceis de entender que a mente humana já criou. Ela responde a muitas das principais questões sobre movimento, espaço e tempo. Mas ela é perfeita, não. A teoria da relatividade também tem seus próprios paradoxos, e um deles é o chamado paradoxo dos gêmeos. E para entendê-lo, teremos que viajar para o espaço e voltar. Estão prontos? Vamos lá. Então vamos imaginar dois gêmeos, e seus nomes, por exemplo, serão Tolia e Kolya. Pela vontade do destino, Tolia se tornou um cosmonauta, e ele deve partir em uma viagem para uma estrela distante. Kolya, por sua vez, fica esperando o retorno do irmão na Terra. Ambos os irmãos têm relógios atômicos de altíssima precisão, que eles sincronizam antes do voo. Em qualquer bom roteiro deve haver um desfecho inesperado, e ele realmente acontece. Quando Tolia retorna à Terra, descobre-se que seu relógio está atrasado em relação ao relógio de Kolya e, consequentemente, ele ficou mais jovem que seu irmão gêmeo. Surpreendente, sim, mas só para quem não conhece a teoria da relatividade. Então, como pode acontecer, em princípio, que um cosmonauta fazendo uma viagem intergaláctica envelheça menos do que seu irmão que ficou na Terra e acabe ficando mais jovem do que ele? A questão é que o tempo não é o mesmo para todos, ele é relativo e passa de maneira diferente para aqueles que se movem em velocidades diferentes. Quanto mais rápido um objeto, mais lento o tempo passa para ele. Essa relatividade é muito fácil de sentir quando, por exemplo, você está em um trem e seu trem encontra outro vindo em sua direção na linha ao lado. Nesse momento, você percebe que está parado e só o trem ao lado se move rapidamente. Mas no trem ao lado também há pessoas, e para elas é você quem está passando com barulho enquanto elas estão paradas. Aqui chegamos ao paradoxo dos gêmeos. Por causa da relatividade, para o cosmonauta parece que é ele quem está parado, e é a Terra que está se afastando dele. Já vimos isso em muitos filmes de ficção científica, e é realmente assim. Lembre-se do nosso trem. Quando você está viajando nele, você está parado, sentado ou deitado, e em relação a você, é a paisagem fora da janela que se move. Você mesmo está imóvel. Então, se o cosmonauta está imóvel e o mundo se move ao redor dele, é ele quem deveria envelhecer? Afinal, quem ficou na Terra estava em movimento enquanto o cosmonauta estava parado. Mas então, quando os dois irmãos se encontrarem, vai parecer que cada um deles ficou mais velho que o outro. Mas isso é um absurdo. É exatamente nisso que consiste o chamado paradoxo dos gêmeos, que na sua época deu muita dor de cabeça para Einstein e foi ativamente usado pelos críticos da sua teoria. Mas será que ele é realmente um paradoxo? Como já dissemos, um dos principais postulados da teoria da relatividade afirma que quanto mais rápido um objeto se move, mais o tempo desacelera para ele, algo já comprovado diversas vezes. Além disso, o experimento com dois relógios realmente foi realizado apenas na Terra. Relógios atômicos em um avião supersônico apresentaram leve atraso em relação aos sincronizados que permaneceram em solo. Mas na Terra, o atraso tem valores puramente simbólicos, e nós não conseguimos percebê-lo. Tolia poderá ficar mais jovem que Kolya, mesmo que passe anos no céu em velocidades supersônicas? Mas como é a situação no espaço, onde estamos lidando com escalas completamente diferentes de distância e velocidade? O paradoxo dos gêmeos tem várias interpretações e explicações, e uma delas envolve a aceleração que o foguete desenvolve no espaço. Um dos irmãos, Tolia, experimenta a aceleração enquanto viaja pelos vastos espaços cósmicos, enquanto o outro irmão, Kolya, está em um sistema estacionário, ou seja, na Terra. Ao mesmo tempo, para cada irmão, o tempo não passa de forma especial. Tolia, estando sob aceleração, quando o tempo dele desacelera, não percebe isso. Os irmãos só podem perceber a diferença em relação um ao outro. Ainda não deixamos vocês muito confusos? Esperem um pouco. Afinal, essa está longe de ser a única interpretação do paradoxo, e há quem diga que a aceleração aqui não tem nada a ver com isso. Vamos fazer mais um experimento mental no estilo de Einstein. Vamos imaginar que existem 3 observadores em movimento constante, e nenhum deles está acelerando.
Vamos chamá-los de A, B e V. O observador A está em repouso na Terra enquanto B se move em direção a uma estrela distante com velocidade constante, sem aceleração. O observador V está se movendo em direção à mesma estrela, mas do lado oposto, a partir de algum outro planeta, que está à mesma distância da estrela que a Terra. O observador A vê V se afastando e vê B se aproximando. Mas, apesar de A estar firmemente parado na Terra estacionária, todos os três estarão se movendo uns em relação aos outros com velocidade constante. Como é possível igualar algo que está parado com algo que está em movimento? Aqui podemos usar a equação da relatividade para obter a seguinte fórmula: o tempo em movimento será igual ao tempo estacionário dividido por γ. Γ é amplamente usada na teoria da relatividade como um indicador da relação de velocidade entre dois observadores, e ela é sempre maior ou igual a 1. Usando essa equação, veremos que o tempo experimentado por dois observadores em movimento passará mais rápido do que para quem está na Terra. Aqui está uma prova matemática das matérias efêmeras, mas você mesmo nunca sentiu isso. A pessoa em movimento realmente sentirá que não passou tanto tempo em comparação com quem estava em repouso. Mas como isso ocorre? Afinal, não é aceleração. Já chegamos a essa conclusão com a ajuda de um experimento mental. Voltando aos nossos observadores, podemos levar em consideração que o observador A está em um sistema de referência estacionário. Os observadores B e V estão em dois sistemas, B no que se afasta, V no que se aproxima. Mas qual dos observadores nós colocaríamos no centro da análise? Para cada um, os outros dois estarão, um se afastando, outro se aproximando, ou seja, em dois sistemas de referência. É assim que a relatividade funciona, o mundo parece diferente para cada pessoa. Se sairmos desse esquema e adicionarmos um quarto observador, G, que observa de fora o movimento de A, B e V, veremos que para G o observador A ainda tem uma velocidade única e constante, enquanto B e V têm duas velocidades diferentes, o que já foi comprovado pela fórmula acima. Mas e quanto à aceleração? Afinal, no nosso experimento não havia aceleração, isso significa que ela não desempenha um papel significativo? Sim, só há uma coisa importante. Estamos comparando o tempo vivido por uma pessoa em um sistema com o tempo vivido em dois sistemas diferentes. A aceleração, que obviamente é necessária para uma pessoa se deslocar entre as estrelas, aqui é um fator aleatório. Só importam o tempo, a distância e a velocidade. Então, o que achou da nossa pequena viagem por esse mundo complexo, mas muito fascinante do tempo e do espaço? Talvez essa imersão tenha gerado mais perguntas do que respostas, mas esse é o caminho árduo da ciência, e estamos felizes em ser seus guias nessa jornada. A velocidade da luz é de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo, um valor bastante preciso, não é mesmo? Mas como chegamos a esse valor? De acordo com os cálculos de Olaf Römer, a velocidade da luz é de 220.000 km por segundo. Meio século depois, em 1728, a descoberta da aberração permitiu a James Bradley confirmar que a velocidade da luz é finita e refinar sua estimativa. O valor obtido por Bradley foi de 308.000 km por segundo. A medição mais precisa da velocidade da luz foi realizada em 1975 com base no metro padrão. De acordo com essa medição, a velocidade da luz é de 299.792.458 metros por segundo. Pode-se dizer que essa é a maior velocidade do universo, mas será que podemos alcançá-la? Em teoria, para ao menos chegar perto dessa velocidade, nossa nave teria que não ter massa alguma. Ou seja, temos um paradoxo. Para acelerar até a velocidade da luz, você não pode existir fisicamente. A velocidade da luz pode parecer enorme, mas levando em conta a distância entre os objetos cósmicos, ela já não impressiona tanto. Além disso, ela parece até modesta se comparada às ambições humanas de viajar rapidamente de um ponto a outro do universo. A luz pode dar 7,5 voltas na Terra em um segundo, mas até ela tem limites. Quando você conversa com uma pessoa que está a 1 metro de distância, você a vê 3 inteiros e 3 décimos de nanossegundo no passado. Na verdade, nada no universo se apresenta para nós em tempo real.
Agora, vamos tentar começar com objetos bem conhecidos como a Lua. O satélite natural do nosso planeta está a 380 mil quilômetros da sua superfície. E isso significa que da Terra vemos a Lua como ela era há 1 segundo e 3 décimos atrás. O Sol, há 8 minutos, e Marte, há 14 minutos inteiros atrás. Disso resulta que os robôs em Marte levam quase 14 minutos para realizar o movimento mais simples, pois são controlados diretamente da Terra. Acontece que a velocidade da luz é uma espécie de limite para qualquer outra velocidade, seja de ondas de rádio, micro-ondas ou ondas gama. Vamos tentar ir ainda mais longe. O sistema estelar mais próximo está a 4,3 anos-luz de nós, e é a famosa Alpha Centauri. No sistema há 3 estrelas, e a menor delas, Próxima Centauri, está mais próxima de todas, a 4,2 anos-luz do Sol. Ao redor de Próxima Centauri orbita um planeta de tamanho semelhante ao da Terra. Vamos imaginar que ela é habitada por formas de vida inteligentes que, assim como os humanos, estão interessadas em observar o cosmos. Assim, os alienígenas poderiam observar a Terra como ela era 4 anos atrás. Se o telescópio deles for capaz de enxergar cada pessoa na Terra, eles poderão ver você como era 4 anos antes do momento da observação. O centro da nossa galáxia, a Via Láctea, está a 25 mil anos-luz do Sol, o que significa que o vemos como era há 25 mil anos. Ampliando a escala, imagine que a 2.000 anos-luz exista um planeta com observadores inteligentes. Para ver a Terra, precisariam de um telescópio com centenas de milhares de quilômetros de diâmetro. Todos já vimos fotos e vídeos do lado escuro da Terra e lembramos dos aglomerados de luzes que representam nossas cidades. Mas há 2.000 anos não existia nenhum megapolis. E ainda faltavam séculos para a invenção da luz artificial. Para enxergar uma pessoa seria necessário um telescópio com aproximadamente 11 bilhões de quilômetros de diâmetro. Isso, só para constar, é o diâmetro do Sistema Solar, do Sol até Netuno. Mas vamos imaginar que nossos vizinhos misteriosos tenham essa tecnologia. Eles veriam a Roma Antiga e outras civilizações daquela época distante. No primeiro ano da nossa era, Roma, cuja população era de algo entre 800 mil e 1 milhão de habitantes, era a maior e mais poderosa cidade do mundo. Grande parte do que sabemos sobre a civilização daquela época antiga é conhecida por nós através da história registrada durante o domínio romano. A Terra tinha cerca de 231 milhões de habitantes. As áreas mais populosas do planeta eram as comunidades fundadas perto dos rios Ganges, Tigre, Yangtze, Nilo e Pó. Quer ir ainda mais longe? A galáxia mais próxima de nós é Andrômeda. Ela é muito maior do que a nossa Via Láctea e, acredita-se, deve eventualmente colidir com ela. Andrômeda está a uma distância de 2 milhões e 500 mil anos-luz do Sol. Podemos observá-la como era há 2 milhões e meio de anos. Um observador alienígena com telescópios de diâmetro colossal de 15 trilhões de quilômetros não veria nenhuma vida inteligente na Terra. O ser humano está apenas surgindo como uma criatura inteligente, aprendendo a usar ferramentas de trabalho e dificilmente tem consciência do grande caminho que ainda tem pela frente. Vale ressaltar que os alienígenas poderão ver não apenas a Terra no passado, mas também toda a galáxia Via Láctea como era há 2 milhões e meio de anos. Essas proporções tiram o fôlego, mas e se formos ainda mais longe? A maior galáxia espiral, NGC 6872, está a 212 milhões de anos-luz do nosso sistema solar. O diâmetro do telescópio teria que ser realmente fantástico, cerca de 1 quatrilhão de quilômetros, ou 132 anos-luz. O que os observadores verão desta vez? Primeiro, eles não verão os contornos familiares dos continentes que conhecemos. Em vez disso, existia apenas um supercontinente chamado Pangeia, que muito mais tarde se dividiria em Laurásia e Gondwana, separados pelo Oceano Tétis. Ambos os supercontinentes continuariam a se fragmentar em partes menores, e suas colisões levariam a uma intensa formação de montanhas. O resultado da pressão da África sobre a Europa será a formação dos Alpes, e a colisão da Índia com a Ásia criará o Himalaia. Além disso, a maioria dos habitantes da Terra que eles verão já é considerada extinta há tempos.
Período Jurássico, o amanhecer das florestas. Chuvas abundantes favoreceram a expansão da flora não só nos oceanos, mas também na superfície. As florestas densas eram formadas principalmente por samambaias verdadeiras e gimnospermas. A classe das gimnospermas cicadáceas existe até hoje. Hoje, representantes da flora jurássica vivem em florestas equatoriais úmidas. Quanto mais longe estiverem os observadores, mais fundo no passado da Terra eles olharão. Como você pode imaginar, o mesmo se aplica a nós, caso queiramos observá-los. Para compreender a imensidão dessas escalas, vamos usar o Voyager 1, nave que leva uma placa de ouro com mensagem para a vida extraterrestre. Nela estão gravadas saudações em 55 idiomas, vozes de pessoas, música clássica e sons da natureza, fotos de pessoas e da Terra. A placa guarda as coordenadas da Terra, do Sistema Solar e esquemas da emissão do átomo de hidrogênio. Em setembro de 2013, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço anunciou que o Voyager 1 cruzou a fronteira do Sistema Solar. Ele se tornou o primeiro aparelho a sair para o espaço interestelar. Atualmente, o aparelho está a mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra. Segundo cientistas, o combustível deve durar mais 10 anos. Após isso, o contato com a Terra será perdido. Mas vamos imaginar que o combustível dure por um período infinitamente longo e que o próprio Voyager 1 siga diretamente para a próxima Centauri. Essa viagem levaria 40 mil anos, considerando que a sonda não se move na velocidade da luz, mas sim a 17 km por segundo, ou seja, 60 mil km por hora. As escalas cósmicas realmente podem impressionar, e mesmo que a escuridão do espaço desconhecido possa assustar, a humanidade deve buscar sem medo maneiras de acelerar suas sondas espaciais. Claro, se estivermos ligando nosso futuro à exploração de outros mundos. Ao se deparar com essa vastidão cósmica, o ser humano percebe o quanto sabe pouco sobre o mundo ao seu redor, o quanto há de desconhecido no universo, coisas que ainda estão por ser descobertas. Por que as leis do universo funcionam exatamente assim e não de outra forma? Por que o simples fato de termos órgãos dos sentidos parece uma ironia diante das distâncias possíveis no cosmos? Claro, é possível viver simplesmente sem pensar em tudo isso. O mundo se torna compreensível e ordenado, mas basta pensar nos fenômenos incríveis que acontecem ao nosso redor e muito além dos limites da Terra, como as paredes familiares desmoronam e nós cruzamos os limites do comum. Todos sabem que a velocidade da luz no vácuo é a velocidade máxima de qualquer movimento no universo. Essa velocidade é de quase 300 mil quilômetros por segundo e é com ela que as partículas de luz, os fótons, se movem. Nada pode se mover mais rápido do que a luz em nosso universo. Porque isso contrariaria não só a teoria da relatividade, mas também as próprias leis do tempo. Para um objeto que atingisse uma velocidade superior à da luz, o tempo literalmente começaria a andar para trás. Mas e se eu dissesse a você que existem partículas hipotéticas cuja velocidade não só ultrapassa a velocidade da luz, mas para as quais o tempo literalmente flui ao contrário? Além disso, a existência delas se encaixa perfeitamente na teoria especial da relatividade e não a contradiz. Como isso é possível? Vamos descobrir hoje. Então vamos falar sobre taquiões, partículas hipotéticas que têm a capacidade de atingir velocidades superiores à da luz. A existência dessas partículas foi sugerida pela primeira vez, de forma independente, por Robert Ehrlich e Arnold Sommerfeld. O próprio termo taquião vem do grego, onde tati significa rápido, e foi proposto por Gerald Feinberg em 1967. A teoria dos taquiões possui sua própria terminologia. Por exemplo, as partículas que se movem a velocidades inferiores à velocidade da luz, ou seja, todas as partículas do nosso universo exceto os fótons, são chamadas de tardiões. Já os fótons, nessa teoria, receberam o nome de luxons. De onde surgiu a própria hipótese da possibilidade de existência dos taquiões? A questão é que, nas ciências naturais, muitas vezes se pensa pelo contrário. É possível provar que os taquiões não existem? Não! Mas como eles podem existir se isso contradiz a teoria da relatividade e até mesmo o bom senso? Como sabemos, objetos que possuem massa não podem se mover na velocidade da luz.
Por que isso acontece? Lembre-se da famosa fórmula. E é igual a m vezes c ao quadrado? Essa fórmula da teoria da relatividade relaciona a energia necessária para o movimento com a massa e a velocidade do objeto. Assim, para que algo com massa atinja a velocidade da luz, a energia necessária teria que ser infinita, o que criaria uma série de paradoxos. As únicas partículas no universo que podem se mover na velocidade da luz são, é claro, a própria luz, cujos fótons não têm massa. Mas como é que os taquiões, mesmo hipoteticamente, poderiam ultrapassar a velocidade da luz se o máximo de velocidade no universo só é atingido por partículas que não têm massa? Se a massa dos fótons é igual a zero, então isso significa que os taquiões têm peso negativo? Parece inacreditável, mas é exatamente nessa direção que os cientistas pensam. Eles sugeriram que os taquiões podem possuir a chamada massa imaginária. O que isso significa? No sentido literal, massa imaginária é o grau ou medida de lentidão da matéria, e não de aceleração, como estamos acostumados. Para voar mais rápido que a velocidade da luz, é preciso introduzir o conceito de medida negativa de inércia. É aí que entra o táquion com sua massa imaginária. Essa massa não desacelera a partícula, mas, pelo contrário, a acelera. Por isso, a velocidade superluminal do táquion pode ser parcialmente explicada pela massa imaginária. As estranhezas dos táquions não param por aí. Se partículas normais aceleram ao receber energia e desaceleram ao perdê-la, com os táquions é o contrário. Eles devem desacelerar ao receber energia e acelerar ao perdê-la. Isso leva ao problema dos táquions carregados, pois partículas carregadas que se movem em velocidades superiores à da luz liberam energia na forma de radiação de Cherenkov. Ela também é chamada de radiação Vavilov-Cherenkov. Táquions carregados perderiam energia mesmo no vácuo e continuariam se movendo cada vez mais rápido, atingindo velocidades impossíveis de serem analisadas e muito menos percebidas opticamente. De forma simples, quando um táquion atravessa uma substância, perde energia ao colidir com átomos. Porém, ao perder energia, ele acelera, intensificando e aumentando a frequência das colisões. Em teoria, essas colisões deveriam causar uma perda adicional de energia e, consequentemente, um novo aumento de velocidade. Forma-se um círculo vicioso e o táquion, por si só, naturalmente ganha uma velocidade infinita, praticamente um motor perpétuo dentro da própria partícula. Acha que podemos terminar a lista de coisas inacreditáveis sobre os táquions por aqui? Nem pensar! Em 1970, o astrofísico Gregory Benford e seus colegas chamaram a atenção para o fato de que a existência dos taquiões é um caminho direto para o reconhecimento da existência do paradoxo temporal. Isso está relacionado à possibilidade dessas partículas enviarem informações para o passado. A ideia de enviar mensagens ao passado apareceu na física já em 1907. Quando Einstein apresentou a teoria de que, ao ultrapassar a velocidade da luz, seria possível enviar mensagens ao passado. Mas Benford criou essa teoria com a ajuda dos taquiões. Apresentou-a ao público na forma de uma história divertida sobre Alice e Bob. Vamos supor que Alice e Bob fizeram um acordo. Alice enviará uma mensagem para Bob às 3 horas, se ela não receber uma mensagem dele a 1 hora. Depois de receber a mensagem de Alice às 2 horas, Bob imediatamente envia uma mensagem para Alice no passado, para que ela a receba a 1 hora. Mas a segunda troca de mensagens só acontecerá se a primeira não acontecer. O dispositivo hipotético de comunicação entre Alice e Bob foi chamado de antitelefone taquiônico por Gregório Benford. Se a existência dos taquiões for comprovada, você consegue imaginar as possibilidades incríveis que isso abriria para a humanidade? O taquião é um visitante frequente na ficção científica. No imortal romance de ficção científica de Frank Herbert, Duna, existe uma rede taquiônica que permite a comunicação instantânea e até mesmo o controle de partículas no universo. Os taquiões têm papel importante na trama da saga televisiva Jornada nas Estrelas, Star Trek. Se deixarmos a ficção científica de lado, atualmente alguns físicos acreditam que os taquiões possivelmente existiram no momento do Big Bang, violando a causalidade, mas agora eles não existem mais. Além disso, os taquiões podem estar diretamente ligados ao próprio Big Bang e à própria possibilidade de ele ter ocorrido.
Mas como... Existe uma teoria de que o universo, antes do Big Bang, existia em um estado de falso vácuo, onde havia taquiões. Mas a presença deles significava que esse não era o estado de menor energia do sistema, e por isso o sistema era instável. Em algum momento surgiu uma pequena fenda no tecido do espaço-tempo representando o verdadeiro vácuo. A fenda começou a aumentar, formando uma bolha. Fora da bolha, os taquiões ainda existiam, mas dentro dela eles não existiam mais. Com o crescimento da bolha, surgiu o universo que conhecemos, um universo sem taquiões. Esse foi o Big Bang. Portanto, os taquiões podem existir, mas em algum lugar fora do nosso universo. Quem sabe? A busca por essas partículas misteriosas não para nem por um instante, mas até agora não trouxe resultados positivos. Em 2011, quando cientistas do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear realizaram um experimento chamado OPERA, relacionado ao estudo das oscilações de neutrinos, parecia que a solução estava muito próxima. Durante o experimento, aconteceu algo inacreditável. Os cientistas afirmaram ter detectado partículas que atingiam velocidades superiores à da luz. No entanto, infelizmente, logo ficou claro que as partículas misteriosas não eram taquiões, mas apenas resultado de imprecisões e erros no sistema de sincronização. Então, será que existe na natureza a mais misteriosa das partículas? Será que conseguiremos obter uma resposta para essa pergunta em breve? Tudo é possível. A ciência avança a passos largos. E muito do que antes era apenas hipotético e parecia ficção científica, com o tempo foi comprovado e se tornou um fato incontestável. Uma coisa pode ser dita com certeza: a possibilidade de descobrir os táquions e, o mais importante, encontrar uma maneira de interagir com essas partículas. Esse é o caminho para aquele futuro que, por enquanto, só podemos observar nas páginas dos romances de ficção científica. Qual seria o orçamento para ser o primeiro turista espacial em Marte? 10 bilhões de dólares. É exatamente com essa quantia, segundo Elon Musk, que você poderá facilmente deixar os limites do nosso imenso planeta. Mas você sabia que tem a chance de ver as belezas de Marte e ouvir como ele soa sem sair da Terra? Nos últimos anos, a humanidade avançou muito. No momento da criação deste vídeo, faz pouco mais de um mês desde que Perseverança pousou na superfície do planeta vermelho. Os especialistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço seguem recebendo as informações coletadas por ele. Em 17 de março, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço divulgou um áudio gravado em 7 de março por um microfone no rover, com duração de 16 minutos. Já ouvimos o som do vento marciano e agora podemos analisar o ruído que o próprio rover faz ao se mover em Marte, onde percorreu pouco mais de 27 metros. Isso é curioso, pois além do rangido das esteiras do rover marciano, a gravação captou batidas e toques interessantes. No site SoundCloud foram disponibilizadas 2 versões da gravação, a completa e um trecho de 90 segundos no qual ruídos externos foram suprimidos por filtros. Ouça você mesmo. Com o que você associa esses sons? Ouvimos o rover marciano se mover e, em seguida, batidas metálicas.
som de batidas surge em outras partes da gravação. Em certos pontos, ouve-se um verdadeiro estrondo. Não é verdade? Parece até que marcianos atacaram o Nastoitvost e estão tentando arrombá-lo, não é? Mas tudo isso é mais simples de explicar. Muitas pessoas, quando veem a imagem do Marsokhod, não entendem que as rodas são de metal. Andar nessas rodas sobre pedras é bem barulhento, comentou Vandy Verma, engenheiro sênior da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e motorista do Perseverance. Por que as gravações do Perseverance são tão importantes para nós? Perseverance foi o primeiro rover em Marte a gravar e transmitir sons com sucesso, pois as tentativas anteriores falharam. Microfones foram instalados no rover Mars Polar Lander, que caiu durante a aterrissagem na superfície de Marte. Na sonda Phoenix, apesar do pouso bem sucedido, não houve gravações por problemas eletrônicos. Mas isso ainda não é tudo. As câmeras do rover também capturaram um verdadeiro redemoinho de poeira marciano, que também é chamado de diabo de poeira. Não sabemos qual é a sua velocidade e altura, mas sabemos que os redemoinhos de poeira em Marte podem chegar a até 8 km de altura. A mecânica de sua origem é a mesma que na Terra e consiste na interação da superfície aquecida pelo Sol com correntes de ar frias e quentes acima dela. Do espaço, esses redemoinhos se parecem com isso. Impressionante, não é mesmo? O que você acha? Será que esses fenômenos naturais em Marte podem atrapalhar a futura colonização? Escreva sua opinião nos comentários. Mas vamos voltar ao Perseverance. O Perseverance já está fazendo verdadeiros avanços, superando seus antecessores. E quem sabe o que veremos e ouviremos quando as câmeras do drone que ainda está carregando finalmente ligarem e ele começar seu voo ao redor de Marte em breve.